Já estreou o quinto episódio de Shogun e nesse vídeo eu vou comentar tudo sobre. Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o quinto episódio de Shogun que estreou nessa terça-feira. Para você que está acompanhando essa minissérie lá do Star Plus, nós temos vídeo de todos os outros episódios de Shogun, então vai estar aqui na playlist. E seguindo já o costume, eu vou comentar com spoilers algumas informações sobre o episódio e o que eu achei sobre ele também. Bom, recapitulando então onde a gente parou lá no quarto episódio, nós vimos que o filho do Toranaga tinha sido manipulado por aquele vassalo traidor dele, né? E pelo sobrinho dele também, para matar ali o emissário, né? Que tinha sido enviado pelo conselho, né? Que era inclusive um samurai de Shido, que estava ali para ver o que ia ser aquele vassalo do Toranaga, para que lado ele ia, se ele ia continuar fiel ao Toranaga, se ia continuar fiel ao conselho, qual que era o jogo daquele cara, e meio que o filho do Toranaga foi manipulado ali, né? E acabou gerando aquela cena com os canhões que a gente vê no final do episódio e tudo mais. E a partir desse momento, então, que nós iniciamos o quinto episódio, com o Toranaga finalmente chegando com seu exército ali para Ajiro, né? Que é a cidade onde eles estão. A mesma cidade, né, onde está inclusive o navio do John, começou a série e tudo mais. E com a chegada então do exército dele, a gente pensa que a guerra ela está finalmente começando, mas na verdade está um pouco longe disso ainda, porque o Conselho ainda não declarou oficialmente guerra. Então era mais ali o Toranaga se preparando, enquanto ele trouxe, né, o exército dele para Jiro, e nós vimos também que o marido, né, da Mariko havia sobrevivido e tinha voltado para o Toranaga nessa andança dele com o exército de Edo até a Jiro. Então, vaso ruim não quebra, o cara conseguiu, a gente descobre, né, que ele teve ajuda de uns Ronins, né, que são meio que cavaleiros sem mestre, eram 20 Ronins, chegaram 2 com ele em Edo só, então ele teve ajuda, mas mesmo assim, vaso ruim não quebra, a Mariko já estava toda feliz de ter se livrado dele, porque ela não gosta dele, né, mas na verdade ele tá vivo e forte, e voltou nesse episódio, e esse foi um dos pontos principais que a gente viu, inclusive, né. O Toranaga acaba mandando que ele fique hospedado na casa do Anjin, né, do John, que ainda é tratado como um convidado de honra, né, tem ali a casa dele em Ajiro e tudo mais, então ele fica hospedado ali e eles têm um jantar muito polêmico, né, porque um começa a desafiar o outro, aí eles começam a encher a cara de saquê, aí o cara tá bêbado, mas de repente atira o arco, não erra, né, que a gente descobriu mais pra frente, aí ele bate na Mariko, quando o John vai confrontar ele culpa a bebida, mas quando depois mostra, né, uma cena onde dá pra ver que ele acertou perfeitamente as duas flechas. Então, eu duvido que ele estivesse realmente bêbado. Pra mim era só um fingimento ali do marido dela e, né, dava pra ver já que ela não gostava dele pela violência, pela brutalidade dele. Ele não gosta dela, né? Isso é bem nítido. E ele meio que, né, essa coisa toda de honra e tudo mais, sabia que não poderia fazer nada dentro da casa do John, né, que havia ganhado ali do Toranaga, então ele usou essa desculpa ali para conseguir se safar, mas o cara é totalmente um babaca, coitada da Mariko, ela não tem culpa de nada, não tem culpa da família dela, né, ela contou a história, se a história dela for como ela realmente falou, o pai dela é um herói, na verdade, né, mas ele desconta ali as frustrações dele, desconta uma série de coisas em cima dela e isso acaba abalando o relacionamento dela com o John, né, talvez até ciúme dela com o John, ele possa ter descontado nela também, mas acaba que abala o relacionamento dos dois e acabam se afastando, como a gente vê mais adiante no episódio, né? Mas eu acho que é uma coisa importante dar um enfoque para essa questão da Mariko que a gente descobriu, que a família dela era assim uma família importante no Japão, como ela comentou, e que o pai dela foi o responsável por matar o governante anterior ao Taiko, né? O Taiko que faleceu, que a gente viu, que é o suzerano desse pessoal todo que tá brigando. Então, antes dele assumir o poder no Japão, foi o pai da Mariko responsável por tirar o antigo senhor, que segundo o que ela conta era um tirano, mas por conta dessa questão, né, lealdade, etc e tal, juramento, a família dela foi perseguida e eliminada. E ela, no caso, foi poupada porque ela já estava casada, então tem essa questão da cultura japonesa que foi muito afirmado também nesse episódio, que a mulher é a propriedade do pai, depois se torna a propriedade do marido, né? E até o John comenta, você quer dar morrer, né, pra vingar o seu pai, mas quer viver essa vida miserável pra desagradar o seu esposo. E onde você entra nisso, né? Mas
Eu tinha comentado isso, não sei se no último episódio, ou no último vídeo, né? Ou no vídeo anterior, mas eu já esperava, né, que eles iam ter alguma questão aí cultural, algum embate cultural mais forte, mas eu não esperava que ia ser o Jon com a Mariko em específico. Então foi interessante ver isso nesse episódio e também descobrir um pouco sobre a história dela. Foi uma coisa bacana. Mais um dos detalhes, ainda nessa questão cultural, né, uma coisa que a gente viu que gerou que ele fosse ali até o Toranaga, né, mais pro final do episódio, foi uma coisa que ele comentou assim que pra gente seria uma coisa comentada, sabe, palavras assim soltas. Ah, se alguém mexer naquilo ali, morre. É como, sei lá, uma ameaça de uma mãe pro filho, se mexer, só apanhar. Mas uma coisa assim totalmente aleatória, mas que a própria Mariko comentou que as palavras dele deram poder, deram importância para aquilo. Então ele deixou ali o fazão do Toranaga exposto lá de fora da casa dele. Não entendi porquê, mas o bicho começou a apodrecer, começou a incomodar muito ali a vila. E o jardineiro aceitou ali meio que morrer, né? Que eram as condições, que por conta do que o Jon havia falado, isso teria que ser cumprido. Mas ele comentou, que eu já sou velho, tô doente e tudo mais. Então essas palavras do Jon que foram soltas assim, sem nenhum tipo de intenção, sabe? Palavras aleatórias que ele comentou, foram levadas até as últimas consequências. E o coitado do jardineiro, né, que ele estava conversando no começo do episódio, por tirar o fazão da casa do Jon e ter essa coisa toda, o respeito ao proprietário da casa, etc e tal, para fazer o que seria uma grande ação ali para a comunidade, né, para agir para o vilarejo, ele teve que ser assassinado ali pelas ordens da concubina, né, do Jon e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que, novamente, né, nós vemos a série pelos olhos dele, da nossa visão ocidental, uma coisa muito estranha, mas a cultura deles, então, a cultura que a série mostra, né, não hoje em dia. Mas esse embate cultural, acho que é uma coisa que acrescenta muito para a história, né, e dá para ver que ele tenta, de vez em quando, trazer alguma coisa da cultura dele, mas há uma grande resistência. Eu acredito que o que vai acontecer, na verdade, é o Jon se adaptar mais à cultura japonesa, né? Porque ele é um contra o universo inteiro cercando ele. Mas o ponto, né? Mais uma vez um plot twist no episódio anterior. No episódio anterior foi a questão dos canhões, né? E nesse episódio nós já havíamos visto que no Japão acontecem muitos terremotos, né? Já havia acontecido um pequeno terremoto no episódio anterior. Poderia ser só uma coisa para lembrar que é uma coisa que realmente acontece bastante no Japão. Mas nesse episódio foi um elemento crucial, porque de repente começou-se um terremoto, quase que morre o Toranaga. O terremoto, assim, acabou com o exército do cara, que estava, sabe, um acampamento gigantesco, sei lá quantos mil homens, destruiu o acampamento, destruiu o exército e destruiu a Jiro também. Então, ele tá agora, ele que estava assim, bem preparado para essa guerra que está para vir, né? Que ainda o Conselho estava tentando ali fazer alguma politicagem, mas a gente vê que essa guerra deve estar se aproximando agora. Ele que estava assim bem preparado, agora está totalmente ferrado, porque a base que ele estava esperando usar tá zoada, tá destruída, o exército dele tá desmantelado, então ele próprio quase morreu, né? O Jon, o filho dele e tudo mais, o pessoal vai, ajuda, o Jon entrega as espadas para ele e tudo mais. Então ele sofreu um grande revés, vai ser interessante ver como que eles, né, esse núcleo todo, esse pessoal todo, vão conseguir reagir ao avanço do Conselho, agora que a gente viu que a mãe do herdeiro voltou. O Ishido, né, não satisfeito em ser enganado pelo Toranaga, agora vai ser usado pela mãe do herdeiro, né, a mulher do antigo Taiko, que meio que tomou ali o poder e ela quer a guerra, cansou de politicagem. Então vai ser interessante ver como que eles vão reagir agora para esse avanço da guerra mesmo, e se as táticas que o Jon passou vão ser úteis ou não, né? Mas agora, com certeza, o próximo episódio eu já acho que se não tiver algum conflito mesmo, vai ter pelo menos ali o pessoal já marchando os exércitos para ver o que acontece. E também falando em ver o que acontece, vai ser interessante ver o que vai ser da relação agora do Jon e da Mariko, né? Que deu uma esfriada no episódio anterior, ficou aquela dúvida, né? Se eles tiveram alguma coisa ou não, o pessoal até deixou aí nos comentários e tudo mais. Mas agora que eles se afastaram, o que será que vai fazer eles se unirem de novo? Porque eu não acho que eles vão ficar afastados até o final da série, na verdade. Mas, de forma geral, esses foram os comentários sobre o episódio. Deixa aí nos comentários o que você achou também sobre esse episódio. Pra mim, a série continua com um nível muito bom, né? Surpresas que surgem assim de repente.
quando não é um ataque de canhão, terremoto, vamos ver qual que vai ser o próximo, né? De repente alguém morre misteriosamente, já tentaram na série, inclusive. Mas Shogun continua sendo uma ótima surpresa lá do Star Plus, lembrando que toda terça-feira tem um episódio novo. De forma geral é isso, e você deveria estar maratonando.